Olá pessoal, aqui é Robledo Milani e eu vou conversar com vocês hoje aqui na Crítica em Vídeo do Papo de Cinema sobre Um Lobo entre os Cisnes. Você já ouviu falar de Tiago Soares? Pois é, Tiago Soares é um nome que talvez não seja tão popular do grande público, muita gente talvez nunca tenha ouvido falar dele, porém no mundo das artes, principalmente da dança, principalmente do balé, é um dos grandes nomes ao redor do mundo. Tiago Soares é brasileiro e ele conquistou o mundo na ponta dos pés. Um Lobo entre os Cisnes conta justamente a história do Tiago. Como que um garoto do subúrbio carioca, morava afastado dos pais, que gostava de hip hop, que não foi levado desde pequeno pro balé clássico, pra dança clássica, pra uma arte mais considerada de elite, como que esse menino sai do subúrbio e acaba conquistando palcos, teatros, sabe? Companhias de balé de todo o mundo. É a jornada de um lobo entre os cisnes. O lobo, esse menino que não tinha nada para dar certo nesse meio e acaba surpreendendo a todos ao seu redor. O filme é dirigido pelo Marcos Ketchum e para Helena Varvac. O Marcos Ketchum, vamos falar um pouco dos créditos. Ele é um cara que dirigiu um longa antes, o Vidas Partidas, que é um filme que teve uma repercussão meio que limitada, porém é um cara de longo histórico televisivo. O cara já fez muita novela, Celebridade, América, Caminho das Índias, sabe? Salve Jorge. O cara assim, ó, já fez um monte de novela, já dirigiu todos os grandes nomes da televisão brasileira, ou seja, o cara tem expertise, tem know-how, o cara que sabe com quem ele tá lidando e como conduzir atores e tirar boas atuações. Talvez ele tenha um pouco cacuete meio que televisivo demais por causa dessa grande jornada, e o filme peca um pouco em alguns sentidos nisso, sabe? Alguns enquadramentos mais fechados quando poderia explorar melhor a amplitude da dança, os movimentos. Porém, Um Lobo entre os Cisnes não está focado só em encantar com os olhos, ele quer também envolver com os sentimentos. E principalmente na relação desse protagonista, do Tiago, vivido em cena pelo Matheus Abreu, e eu não sei se você lembra do Matheus, o Matheus se despontou ainda criança num filme infantil do Elvésio Raton chamado Os Segredos Diamantes. Ele era o protagonista, aquele menino que numa cidadezinha histórica no interior de Minas, ele acaba se envolvendo nessa procura por pedras preciosas e tal. Ele cresceu, assume esse protagonista, mostrando que tem talento de sobra para conduzir essa história e fazer jus à jornada do Tiago Soares. Mas ele não foi sozinho nisso, porque até então nem ele acreditava, o Tiago, que ele pudesse dar bem como bailarino, como dançando balé. Tanto que a primeira vez quando tentam levá-lo pra dança, ele recusa, ele diz, não, isso não é pra mim, eu quero é hip hop, a minha praia é outra e tal. Alguém vai ter que vê-lo, enxergar um potencial que nem ele mesmo percebia e fazer essa aposta. Quem faz isso é o Dino Carrara, um professor, um dançarino cubano que estava no Brasil na época, lá nos anos de 1990, e que em cena é interpretado pelo gigante Darío Grandinetti. Darío Grandinetti, Fale com Ela, de Pedro Almodóvar, e outros tantos créditos aí que ele tem num currículo, numa filmografia gigantesca. Então, assim, ver o Darío Grandinetti atuando no cinema brasileiro ao lado de uma revelação que é o Matheus Abreu, só por isso Um Lobo entre os Cisnes já merece, você ficar atento. Sabendo que é uma história real de um grande talento brasileiro, reconhecido internacionalmente e que está vivo, que merece ser celebrado por sua jornada ainda hoje, o que você está esperando? Um Lobo entre os Cisnes estreou no Cine Ceará de 2024 e de lá já saiu premiado. Tanto o Matheus quanto o Darío ganharam os prêmios de melhor ator e de melhor ator coadjuvante, lá na disputa do Cine Ceará em Fortaleza. E o filme está chegando agora aos cinemas brasileiros. É um filme nessa jornada cinebiografia um tanto convencional, tem algumas questões aí que a gente poderia, numa análise mais detalhada, há espaço para uma certa problematização, e eu foco principalmente nessa ênfase insistente em reforçar a heterossexualidade do protagonista, sabe? Não é uma, nem duas, nem três vezes que repetem, mas você dança balé, então você gosta disso. Não, eu gosto de mulher. Não precisa ser tão reforçado. A gente entende que era 3 décadas atrás, que talvez a mentalidade fosse diferente, que talvez as coisas não fossem tão simples para um jovem da periferia seguir esse caminho.
Sim, não eram. Mas uma vez não era bastante, 2 vezes não era suficiente para que o espectador percebesse. Os diretores, tanto a Helena quanto o Marcos, eles colocam isso em cena várias vezes, e não só reforçando no discurso, como também na prática. O Thiago, desenhado aí pelo Matheus Abreu, é um conquistador, é um cara que todas as meninas se atiram aos pés dele, é um cara que, sabe, não recusa nenhum rabo de saia, é um cara, parece que ele vai de um extremo a outro, sabe? Parece assim, ele dança balé, então ele é gay. Não, mas ele não é gay, ele é o garanhão, ele é o conquistador. Então, assim, não tem uma nuance que seria, talvez, viesse bem justamente por um retrato de uma arte tão delicada, tão sensível, mas que exige nos bastidores tanto esforço, tanto empenho, tanto comprometimento. Essa sutileza meio que escapa ao filme. Por isso que a gente não vai dizer que, nossa, Um Lobo Entre os Cisnes é um dos grandes filmes brasileiros dessa temporada. Talvez não seja, muito provavelmente não seja, mas não é um filme desprezível sob hipótese alguma. É um filme que faz um resgate muito necessário, e num país em que talentos individuais se sobressaem cada vez mais em relação aos coletivos, mostrar que um garoto não foi sozinho, ele precisou de ajuda, ele precisou de quem acreditasse nele, ele precisou de uma rede de apoio, e com isso ele conseguiu levar a todos consigo nessa jornada de vitórias e conquistas. Isso faz diferença. Eu não quero dar muito spoiler, mas chega um momento em que numa dessas primeiros grandes passos dele rumo a essa consagração que hoje o próprio Thiago desfruta, ele pega aquele troféu conquistado e ele leva para esse instrutor e ele diz: isso aqui é mais seu do que meu. Esse reconhecimento é um grito de alerta para todo um país. O Brasil precisa reconhecer que nós somos uma nação coletiva, e Um Lobo Entre os Cisnes atenta para isso, e por isso o filme já tem um lugar especial dentro das nossas telas, dentro da filmografia brasileira. Eu recomendo. Um Lobo Entre os Cisnes está chegando agora aos cinemas, merece ser visto, merece ser refletido, merece ser discutido, tanto pelos seus problemas, pelos seus deslizes, mas também pelos seus acertos e pela sua jornada e de exemplo que ele resgata. Certo, pessoal? Um Lobo Entre os Cisnes está chegando então nessa semana aos cinemas. Essa é a dica de hoje aqui na Crítica em Vídeo do Papo de Cinema. Logo, logo a gente volta com mais destaques, entrevistas, notícias, curiosidades, podcasts aqui no YouTube, no Spotify, lá no site, nas nossas redes sociais, por todas as multiplataformas do Papo de Cinema. Falou, beijo, tchau e até logo!